Como é que pode regras simples, tipo as de um jogo de azar, explicarem um mundo tão complexo e fascinante da genética? Parece loucura, né? Mas é exatamente assim que a coisa funciona. Vamos juntos decifrar como a matemática da sorte foi a chave para entender a nossa hereditariedade. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o quebra-cabeça de Mendel, depois mergulha na lógica do acaso, entende as regras do e do ou, e no final a gente vai ver como tudo isso se conecta com a genética de um jeito que parece até um simples jogo de cara ou coroa. Vamos nessa? Parte 1. O mistério matemático de Mendel. É aqui que a nossa história começa, com um cara que estava, assim, muito, mas muito à frente do seu tempo. Então, Gregor Mendel fez uma das descobertas mais importantes de toda a biologia. Mas seus colegas cientistas da época simplesmente ignoraram. Não entenderam nada. A pergunta é: por quê? Onde é que estava o problema? E a resposta é surpreendente. A peça que faltava no quebra-cabeça era a matemática. Mendel estava usando a teoria da probabilidade, um conceito que para os biólogos daquele tempo soava como coisa de cassino, de jogo de azar, não tinha nada a ver com o estudo sério da vida. Mal sabiam eles. Certo. Seção 2. A lógica do acaso. Para a gente conseguir decifrar o código de Mendel, a gente precisa primeiro entender a ferramenta que ele usou de forma tão genial. A gente precisa entender a matemática que existe por trás dos eventos aleatórios. E no coração de tudo isso está a probabilidade. É bem simples, na verdade. É a chance de um resultado específico acontecer quando existem vários outros resultados possíveis. E a gente lida com isso o tempo todo sem nem perceber. A chance de dar cara numa moeda é 1 em 2. A de tirar uma carta específica de um baralho, 1 em 52. E a de cair o número 6 num dado, 1 em 6. São todos eventos aleatórios com chances que a gente consegue calcular. Agora, a coisa começa a ficar mais interessante. E se a gente quiser saber a probabilidade de duas coisas acontecerem, uma e a outra? É aqui que entra a nossa primeira regrinha fundamental. Mas antes, a gente precisa entender o que são eventos independentes. Pense em jogar uma moeda. O fato de ter dado cara da primeira vez não muda absolutamente nada a chance de dar cara de novo. Um resultado, sabe, não influencia o outro. Então, vamos lá, um desafio rápido. Qual é a chance de a gente jogar uma moeda 2 vezes e conseguir cara na primeira e cara na segunda? A regra é bem direta. Para achar a chance de 2 eventos independentes acontecerem, a gente simplesmente multiplica a probabilidade de cada um deles. É a famosa regra do E. Então vamos fazer a conta. A chance de dar cara é de 1/2, certo? E a chance de dar cara de novo também é de 1/2. Multiplicando um pelo outro, como a regra manda, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Ou seja, 25% de chance. Simples assim. Ok, seção 4. A regra do ou. Bom, a gente já sabe calcular a probabilidade de um evento e outro acontecerem. Mas e se a pergunta for sobre a chance de um evento ou outro acontecer? Para isso, tem uma segunda regra. Para usar essa regra, os eventos precisam ser o que a gente chama de mutuamente exclusivos. Nome complicado para uma ideia simples. Se um acontece, o outro não pode acontecer ao mesmo tempo. Ao jogar uma moeda, ou da cara ou da coroa. Não dá para ser os dois juntos. Vamos para um exemplo prático. Qual é a probabilidade de, ao rolar um dado comum, o resultado ser o número 1 ou o número 6? Para esses casos, a regra do ou é ainda mais fácil. A gente só precisa somar as probabilidades de cada evento. Então, vamos lá. A chance de rolar um 1 é de 1/6. A chance de rolar um 6 também é de 1/6. Somando as duas, 1/6 mais 1/6 dá 2/6. E se a gente simplificar essa fração, chegamos em 1/3. Certo, chegamos na parte 5. Genética é cara ou coroa. Até agora a gente só falou de moeda, de dado. Parece até brincadeira, né? Mas é aqui que a mágica acontece. É aqui que a gente vai ver como essa lógica toda se aplica perfeitamente à biologia. E essa frase resume tudo. Pensa nos alelos como as versões diferentes de um gene. Por exemplo, o alelo para o olho azul e o alelo para o olho castanho. A forma como esses alelos se separam quando as células reprodutivas são formadas é um evento totalmente aleatório. É literalmente como se a natureza jogasse uma moeda para decidir, e essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante.
O legal aqui é ver como o lançamento de duas moedas é uma analogia perfeita para a herança genética. Cada moeda é como um gameta, um espermatozoide ou um óvulo, e o cara ou coroa seriam os alelos, por exemplo, o azão e o azinho. Agora, vamos analisar essa tabela, usando o que a gente aprendeu. A chance de dar cara e cara, ou seja, o genótipo azão-azão, é 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4. Para dar coroa e coroa, ou azinho-azinho, a mesma coisa, 1/4. Agora, e para dar cara e coroa, o genótipo azão-azinho? Aí tem duas maneiras, a primeira moeda da cara e a segunda coroa, ou o contrário. Cada uma dessas chances é de 1/4. Usando a regra do ou, a gente soma. 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. Viu só? Fecha direitinho. E aqui tá o pulo do gato. Isso não é só uma comparação legalzinha. Essa é a base matemática que faz da genética uma ciência que pode prever coisas. É por isso que hoje a gente consegue calcular a probabilidade de nascer com certas características ou até o risco de ter uma doença genética. Essa foi a grande sacada de Mendel mais de 150 anos atrás. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a base da nossa herança biológica, o projeto fundamental da vida, é governado pelas mesmas leis da matemática que regem um jogo de dados, o que isso realmente quer dizer sobre a ordem, o acaso e o nosso próprio lugar na natureza? Uma boa pergunta para se pensar.